porque assim a gente já faz análise em cima desse outro nome que, de novo, né, chama sua atenção, busca a íntegra da pesquisa, porque quando você apresenta Tarcísio de Freitas como o nome apoiado por Bolsonaro, ele salta da casa de 10% para 25% das intenções de voto. Kenzo falou com os aliados do ministro da Infraestrutura e a sensação é de oba-oba, né, Kenzo? É um resultado que para ele, de fato, é fuerte. Sim, comemoraram bastante o resultado dessa pesquisa, principalmente no quesito espontaneidade, né, que mostra ali Tarcísio Gomes de Freitas em segundo lugar. Eles se surpreenderam, sim, com o resultado dessa pesquisa, principalmente no quesito espontaneidade, como eu disse, e a pesquisa deixou o Tarcísio otimista, porque ele percebeu que está agregando apoio de forma rápida e os resultados o deixaram animado para a disputa do Palácio dos Bandeirantes. O time já estava confiante, mas ficou mais ainda diante desses resultados, né? Aliados de Tarcísio também disseram que ele ainda não convidou ou conversou com possíveis vices ali. Segundo esses interlocutores, o ministro estuda ao menos 3 nomes ali estão no páreo nessa disputa. Para vice, né, Kenzo? Oi? Para vice dele, né? Sim, para vice dele ao Palácio dos Bandeirantes. Beleza. São 3 nomes ali. Coronel Melo Araújo, né, presidente da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Olha, vou tomar nota, porque Bolsonaro veio fazer muito ato político aqui contra a Dória, inclusive, ao lado desse personagem. Interessante, Kenzo. Quem mais? Segundo nome, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor de Barretos, e José Medina Pestana, que é diretor do Hospital do Rim. São esses 3 nomes, então, que estão ali no páreo para ser vice de Tarcísio Gomes de Freitas, a disputa do Palácio dos Bandeirantes, né? E a legenda de Tarcísio, Dani já até falou aí, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, isso ainda não foi oficializado, mas o ministro da Infraestrutura deve sim, de fato, acompanhar, foi o que me disseram esses aliados, o partido do presidente Jair Bolsonaro, quando ele deixar a pasta, então, em 1º de abril. Esse movimento, essa filiação, segundo esses aliados, deve acontecer no mês que vem, Dani. Muito bom, Kenzo Matida trazendo aí já, então, avançando para nomes, o que a gente percebe, né, Kenzo? Tem aí mais alguém que espelha essa chapa militar, digamos assim, né? O cara do CEAGESP, que Bolsonaro sempre tratou como se antes da chegada dele fosse um antro de corrupção. Tem a chapa, digamos assim, a guerra com alguma solidariedade, que é o chefe do Hospital de Barretos, traça cenários interessantes. O que a gente não vê, Rê, é política pura, né, na chapa, ou seja, Tarcísio vai apostar na manutenção de algo que lembre a campanha Bolsonaro 2018, um técnico outsider ligado ao Exército com outras pessoas que não são eminentemente políticas. Vai querer mimetizar, sim, boa parte do que esse apelo que o presidente Jair Bolsonaro tem numa parte significativa da população. E a pesquisa que a gente está analisando agora, a pesquisa IPESP, dá caminhos para isso, né? Quando a gente vê esse extrato que você trouxe, Dani, ele realmente é muito valioso para a gente fazer essas análises políticas, porque quando a gente coloca ali o padrinho e a gente vê o quanto o Tarcísio sobe, é de se esperar que ele tente sugar essa imagem do seu padrinho mesmo para dar corpo a essa candidatura. Kenzo nos traz informações importantíssimas, porque mostra que as articulações para essa candidatura, elas estão em curso e estão avançadas. A gente tem agora só um processo de colocar ela, de fato, em marcha, né, com a filiação de Tarcísio que tem que acontecer, o lançamento dessa candidatura, mas já estão avaliando nomes para a chapa, já estão num processo já adiantado para definir os próximos passos. 25% numa pesquisa, para quem não tem histórico como político, né, há pouco tempo começou a aparecer ali, ser colocado como um possível candidato, é muita coisa. Ele vai ter de enfrentar candidatos muito poderosos, porque se a gente pensa, né, quando a gente pega nessa pesquisa ali, Haddad com 2 padrinhos, Lula e Geraldo Alckmin, porque Geraldo Alckmin tem um histórico e um recall enorme no estado de São Paulo, então ali ele vai concorrer com padrinhos muito poderosos. De qualquer forma, o ponto de partida de Tarcísio é enorme.
enorme, é muito significativo. Eu vou trazer, aproveitar, Dani, que a gente falou sobre esses outros pedaços da pesquisa e destacar mais um ponto, aquele que mostra a probabilidade de voto. Porque quando a gente olha para Tarcísio, ele ainda tem um percentual muito grande de quem diz que não conhece o suficiente, 45%. Então, ele tem nesse momento 21% que com certeza votaria e poderia votar, mas ele tem um desconhecimento ainda grande da população. O padrinho entra aí, né, para transferir as credenciais. Esse é o potencial de voto. Não é o mesmo que acontece quando a gente olha para Fernando Haddad, que ele tem um percentual pequeno ali de quem diz que não conhece. Ele foi prefeito de São Paulo, foi candidato à presidência, um número reduzido, 4%. Mas ele já está mais bem posicionado também nesse percentual de com certeza votaria ou poderia votar, que juntos dão 42%. E é interessante aí porque a gente tem o não votaria de jeito nenhum, né? E é uma rejeição, a rejeição desse pelotão, digamos assim, de frente, né, de proa, ela é uma rejeição que está mais alta, né? Haddad e Alckmin, que são figuras muito conhecidas, 52% diriam, olha, não voto de jeito nenhum, mas ainda tem um potencial de voto grande, tem 4 que diz que não conhece o suficiente para fechar a porta e 21 que votaria com certeza, mais 21 que poderia voltar. Então, não é um patamar muito longe disso, inclusive, de ser desprezível. Tanto que, numericamente, ele fica à frente do potencial de voto de Márcio França, que dá aqui, né? 13% diriam que votam com certeza e poderiam votar 28%, essa soma dá 41%. É empate técnico, porque a margem de erro cobre isso, mas também França vem aí com uma rejeição na casa de 40%. Boulos também, veja só, né? É uma rejeição alta, 50% das intenções de voto e um potencial de voto nesse primeiro momento em que você não tem campanha, mais curtinho, né? 12 poderiam votar com certeza e 18 poderia votar. E aí vem o número que a Renata fala, né? Tarcísio tem espaço para crescer porque ele tem 45% que não consideram, não conhece, perdão. E aí 33% que dizem que não votam nele de jeito nenhum. Esse aqui, muito provavelmente, é aquele eleitor de altíssima escolaridade que acompanha o noticiário, sabe quem ele é e que ele é ministro de Bolsonaro. E aí você tem aqui também a outro lado da moeda, né? Que é o potencial de voto dele na casa de 21%. Bate mais ou menos com aqueles 25%, a margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos. Então está dentro do que mostra ali quando você identifica Tarcísio como candidato de Bolsonaro. A grande questão, e aí eu lanço para o Yuri Pita, é que, Yuri, pau que dá em Chico, dá em Francisco também, e isso vale para o potencial de voto versus conhecimento, né? Porque se à medida que Tarcísio foi identificado como candidato de Bolsonaro, ele cresce, a rejeição dele também cresce, porque o presidente não vive o seu melhor momento no Brasil, nem no Estado. Para mostrar aqui o que estamos falando, né? A avaliação do governo Bolsonaro está nessa pesquisa e dizem que o governo dele é ruim ou péssimo, 56% dos entrevistados, regular 19% e núcleo duro de aprovação 24% é o que tem e aparentemente não baixa aqui, Yuri. Pois é, os números da avaliação do governo Bolsonaro acabam sendo muito parecidos com o do âmbito nacional e isso, sem dúvida alguma, vira um teto. Mas também conversando com alguns aliados de Tarcísio, como o deputado estadual Frederico Dávila, a empolgação tem sido grande, tem sentido que há uma receptividade alta e esse índice que o Kenzo aqui em cima mencionou, do índice espontâneo de Tarcísio, mostra que essa comunicação do presidente, se por um lado pode impor um teto, por outro, ela tem sido bastante eficiente em disseminar o nome de Tarcísio como candidato de Bolsonaro e isso dá uma aderência que os seus próprios adversários percebem. E aí, nessa disputa de probabilidades de voto, a grande questão é essa. Tarcísio e Rodrigo Garcia, o atual vice-governador, acabam competindo um público semelhante, principalmente do interior de São Paulo, mais conservador, aquele público que no segundo turno de 2018 deu a vitória a João Dória, quando ele se colou fortemente com o nome do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, eu vou trazer aqui a avaliação da oposição, né, a esse desempenho de Tarcísio. Eles reconhecem que a capacidade de transmissão de votos, né, de Bolsonaro é altíssima e que ele larga numa posição já mais favorável porque vai colar em Bolsonaro.